Oi, galera! Hoje eu tô aqui pra conversar com vocês sobre um assunto que sempre me perguntam muito e é realmente um assunto muito bacana, que é como eu usava o meu caderno de erros, né? Como eu fiz o meu caderno de erros e como eu usava. Vou comentar também como eu acho assim mais eficiente de usar e o que eu acho que não deve fazer, que não é muito eficiente. Então, assim, se você é vestibulando, vai prestar a prova do Enem ou qualquer outro vestibular e tem interesse nesse assunto e tá gostando dos meus vídeos aqui no canal, já se inscreve, já deixa um like pra me ajudar a continuar ajudando vocês. Então, vamos lá. O meu caderno de erros, eu deixei ele aqui, é esse aqui, olha, gente. Ele é menorzinho, sabe? Ele não é aquele caderno maiorzão, normal. Também não é aquele o menor de todos, ele é um tamanho mediano e eu gostava muito dele, achei muito prático usar esse tamanho. E o principal objetivo do caderno de erros era realmente revisar, estudar e rever de novo coisas que eu errava nas provas antigas que eu fazia. Eu fazia muitas provas anteriores, tanto do Enem quanto de outros vestibulares que eu ia fazer. E quando eu errava algo nessa prova, eu usava o caderno de erros para rever esse conteúdo, esse assunto. Eu acho importante também ressaltar que eu não usei o caderno de erros ao longo de todo o meu ano de estudos, porque lá no início do ano a minha prioridade nos estudos eram outras, assim, não nas provas, né? As provas não eram a minha prioridade ainda. Eu estava entendendo o ritmo do cursinho, eu ficava muito tempo assistindo aula, fazendo os exercícios da apostila. Então eu fui começar mesmo a intensificar as provas antigas e a ter o meu caderno de erros, a fazer o meu caderno de erros só mais para lá do meio do ano para o final. Então, assim, eu recomendo para vocês hoje que comecem de fato a fazer o caderno de erros ali uns 4 meses antes do Enem, 3 meses antes do Enem. Então, se você tá vendo esse vídeo agora, já tá na hora de começar. Já pode colocar a mão na massa e começar o caderno de erros, né? Se você tá vendo esse vídeo pro Enem 2021 agora. A primeira coisa que eu fazia no meu caderno de erros era anotar os conteúdos que eu ia revisar, que eu ia rever. Eu fazia isso depois de analisar aquela prova que eu fiz e pegar os conteúdos que eu errei, que eu tive mais dificuldade naquela prova. Eu geralmente analisava por matérias, né? Agora eu vou ver a prova de matemática. Daí analisava quais foram os meus maiores erros em matemática, o que eu achava mais importante revisar daquela prova toda. Às vezes não era nem questões que eu errava, pode ser questões que eu acertei, mas acertei no chute, ou acertei, mas senti muita dificuldade na hora de fazer, demorei muito para fazer, então eu realmente fazia uma análise da minha prova. Isso não era tão rápido, levava um tempinho. E realmente fazia isso por matéria, sabe? Ali em natureza, geralmente eu fazia física, biologia e química. E daí eu pegava meu caderno de erros e anotava. Eu vou deixar aqui uma fotinho ou um vídeo do caderno mesmo, das páginas do caderno, para vocês irem entendendo o que eu tô falando. Daí eu anotava ali os conteúdos, os tópicos que eu achava importante revisar. Ah, Ana, mas como tu revisava? O que tu colocava no caderno? Então, isso dependia muito da matéria. Cada matéria eu tinha assim um jeitinho de estudar. Eu tinha um jeito que era melhor para mim, que eu absorvia melhor a matéria daquele jeito. Então, isso é bem pessoal, assim, tem gente que gosta de só fazer exercícios e absorve só daquela maneira. Tem gente que gosta de escrever. Eu, por exemplo, sempre fui uma pessoa que aprendo escrevendo. Eu sempre fui de fazer ficha pautada, de fazer resumo, não é à toa que as minhas redes sociais se chamam Ana Resume, porque eu sempre gostei muito de escrever e eu sempre aprendi e absorvi a matéria escrevendo. Então isso é muito pessoal, mas eu vou dar alguns exemplos para vocês, vou citar algumas matérias e como eu usava o caderno de erros em cada uma dessas matérias. Vou deixando as fotinhos aqui também para vocês acompanharem. Primeiro eu vou falar de biologia. Biologia era uma matéria que eu gostava de fazer esquemas. Só que não esquemas, escrevendo, enfim, de qualquer jeito. Eu gostava de fazer de formas bem dinâmicas, realmente puxando setas, usando cores diferentes e abordando esse conteúdo que eu tava vendo de novo de uma forma diferente. Porque, gente, se eu já vi esse conteúdo lá no início do ano, se eu já vi com as aulas, com os professores, do que adiantava eu ver da mesma forma, eu anotar as mesmas coisas que eu tinha anotado da outra vez, eu assistir a mesma aula que eu assisti da outra vez. Eu geralmente gostava de tentar olhar aquela matéria por outro ponto de vista, porque se eu já tinha visto e errei na prova, é porque eu vi de uma maneira que não foi tão boa para mim, que eu não absorvi tão bem. Então, eu realmente gostava de tentar achar outro ponto de vista e outra maneira de abordar aquele assunto. Vou dar um exemplo. Em biologia, zoologia, vou dar esse exemplo porque foi algo que eu realmente fiz.
Zoologia, geralmente no cursinho, como é que a gente vê? Pega os poríferos e vê todas as características de poríferos. Depois vai para quinidários, vê todas as características de quinidários. E vai fazendo isso em todos os filos. Só que daí teve um dia que eu errei numa prova. Então eu tinha que revisar, fui pro meu caderno de erros. Daí eu pensei, como que eu vou abordar esse assunto de uma forma diferente? E a forma que eu achei foi de estudar a zoologia comparada. Pegar um tema, por exemplo, sistema respiratório, e olhar como era o sistema respiratório em cada filo, tudo junto, não separando eles, e ver realmente, quando foi que o sistema respiratório evoluiu e ficou mais eficiente. Ia vendo assim de uma forma diferente, realmente abordando cada característica e vendo como era aquela característica em todos os filos no mesmo momento, não separando filo por filo. A excreção nos anelídeos é assim, nos moluscos é assim, nos artrópodes é assim, nos cordados é assim. Então, tipo assim, eu pegava uma característica e via como ela era em todos os filos e analisando assim a diferença realmente de um filo para o outro, porque é isso muito que os vestibulares costumam cobrar, né? A diferença da circulação no anelídeo para a circulação no artrópode. História e geografia também eram matérias que eu gostava de estudar por esquema. Geografia foi algo que eu vi muito no meu caderno de erros, eu usei muito caderno de erros para estudar geografia porque era algo que eu errava bastante. Geografia sempre foi assim a pior matéria para mim, principalmente a parte de geografia física. E era uma matéria que eu tinha que aprender assim realmente por osmose, por repetição. Para mim era só gravar, decoreba, tipos de relevo, domínios morfoclimáticos, essas coisas eu nunca fui muito habilidosa. Então eu realmente pegava meu caderno de erros e ia escrevendo, ia tentando entender ali os fenômenos. Eu lembro que teve uma vez que eu estudei os ventos e todos esses nomes importantes da geografia física, que sempre foi algo que eu tive bastante dificuldade. Em história, eu gostava de ver as coisas um pouco mais aglomeradas, assim, por exemplo, a gente leva um tempão no cursinho para ver a história do Brasil. Eu gostava às vezes, eu errei certo período, mas vamos entender qual é o período que vem antes e o período que vem depois, e daí gostava de resumir aqueles períodos por tópicos, anotar as coisas mais importantes que teve em cada período. E uma técnica muito boa também para falar aqui para vocês que eu gostava de usar às vezes no meu caderno, que é a técnica de mapa mental, como funciona. Primeiro, tu tem que conseguir colocar tudo numa folha sulfite ou ali no caderno, tudo que tu lembra de tal conteúdo, sem consultar nada. Então, tu pega ali e escreve tudo que tu lembra daquele conteúdo. E depois tu vai consultar, daí tu pega ou uma apostila, ou uma videoaula, ou uma anotação de aula que tu tem bem completa e vai vendo o que faltou, o que tu não lembrou na hora de anotar, que provavelmente isso a tua lacuna, é o teu erro, é o que tu esqueceu, o que tu esqueceria na hora da prova. E daí eu gostava de anotar isso de uma cor diferente para eu ficar mais ligada que esses são assuntos que geralmente eu costumo esquecer. Galera, agora eu vou falar para vocês um pouquinho de física. Física sempre foi meu ponto forte, sempre gostei muito de estudar física e por esse motivo eu passei bastante parte do meu cursinho estudando física, porque eu realmente gostava e eu fiquei bem craque em várias matérias assim. Uma das técnicas que eu utilizei para isso é assim, quando eu errava um conteúdo em alguma prova e eu ia pro meu caderno de erros estudar, eu gostava assim de destrinchar aquele conteúdo. Eu pegava o tópicozão mesmo, por exemplo, assim, termodinâmica, e via tudo de termodinâmica. Uma técnica que eu usava dentro disso, né, era de tentar desenvolver sozinha, bem autodidata mesmo, tentar chegar nas fórmulas sozinha, sabe? Porque tem muitos conteúdos que são assim, que tu parte de uma fórmula só, vai fazendo substituições e vai chegando nas outras fórmulas. Eu lembro certinho que um conteúdo que eu fiz isso, de ir tentando chegar nas fórmulas por conta própria, foi gravitação. Gravitação, praticamente todo o conteúdo de gravitação vem das mesmas fórmulas, vem de um mesmo princípio que tu vai desenvolvendo. E eu lembro que eu fiquei assim uma tarde inteira vendo gravitação. Eu destrinchei ali todas as fórmulas, entendi a teoria, assisti a aula, né, para entender a teoria. E com certeza depois de fazer tudo isso, depois de passar ali um tempo vendo a teoria, entendendo as fórmulas, eu fazia exercício. Então fiquei 1 hora vendo a teoria de gravitação. Depois eu pego uma lista de exercícios, 15, 20 exercícios de gravitação e faço todos, porque, gente, não tem como não aprender um conteúdo assim, sabe? Então tem conteúdos que realmente demora pra gente aprender, principalmente quem tem dificuldade em física, eu recomendo muito que façam isso. Errou um conteúdo numa prova? Tá fazendo uma prova antiga do Enem, errou uma questão de empuxo, ou aqueles temas ali de pressão hidrostática, essas coisas.
Pega o tema de empuxo, pega esse tema e destrincha ele, gente. E galera, assim, eu sei que demora, eu sei que às vezes leva 2, 3 horas pra ver o conteúdo inteiro de um assunto, assim, né? Por exemplo, aquela parte de forças, de bloco de forças, né? A força-peso, a tração, essas coisas. Demora realmente, mas é algo que sempre cai. Todo vestibular cai, é um assunto muito importante, então vale muito a pena, porque depois que tu faz isso é muito difícil tu errar uma questão, porque aquilo ali ficou tão grudado na tua cabeça que tu vai saber resolver as questões, principalmente se treinar depois de ver a teoria, né? Se pegar realmente uma lista de exercícios e fazer. Eu lembro que uma vez eu fiz isso só sobre plano inclinado, porque eu estava estudando para a prova da UFSC, eu acho, e caía muito plano inclinado na UFSC. Então teve uma vez que eu estudei plano inclinado e eu fiz uma lista só de exercícios de plano inclinado. Já pensou, gente, fazer 20 exercícios de plano inclinado, tudo um em seguida do outro? A gente acaba aprendendo por osmose. Depois disso eu fiquei super craque em plano inclinado, eu tinha total segurança de que se caísse numa prova eu ia saber resolver. Galera, agora sobre matemática. Matemática para mim é uma matéria que não tem muito como tu fugir dos exercícios. Então, realmente, quando eu tinha que usar o meu caderno de erros para revisar matemática, para estudar matemática, eu fazia isso por exercício. Eu pegava exercícios na internet ou pegava uma lista com um professor meu e realmente treinava. Eu acho que não tem como fugir disso. Química também é uma matéria que eu tinha dificuldade mais na parte de cálculo, né? A teoria de química, assim, até que eu ia bem. Mas a parte de cálculo, para mim, daí era só fazendo questão. Eu pegava questões dos Enems anteriores, lista na internet, e ia resolver questões daqueles assuntos que eu errei. Eu acho que a parte mais importante do caderno de erros é tu, sempre que tu for usar ele, tu pensar em fazer um estudo ativo. Eu lembro uma vez que alguns conteúdos eu fiz isso, eu acho que eu fazia perguntas, escrevia perguntas para mim mesma no caderno e depois ia respondendo sozinha. Isso é uma forma muito ativa de estudar, porque tu vai te auto-perguntando. Lembra muito a maneira de estudar por flashcards, né? Então é realmente algo que eu acho bem eficiente. O que eu não acho eficiente de como, né, usar o caderno de erros de uma forma não eficiente é quando tu tem a obrigação de ficar lendo e relendo, sabe? Tem gente que faz caderno de erros, vai lá, daí faz um resumo sobre aquele conteúdo e fica relendo. A cada 15 dias eu vou reler esse conteúdo para eu lembrar. Eu nunca gostei muito desse tipo de revisão, isso de ter a obrigação de, toda semana eu pego meu caderno de erros pra ver tudo que eu anotei ali pra relembrar. Eu não acho que isso realmente seja eficiente, sabe? Eu realmente usava o meu caderno de erros só no momento ativo dos meus estudos, só pra fazer, pra escrever, pra fazer questão. Eu não ficava voltando nas coisas que, nas páginas anteriores, assim, voltando nas coisas que eu tinha. Semana passada eu estudei isso no meu caderno de erros, então nessa semana eu vou retomar isso. Não, eu não via necessidade disso, eu não acho que isso seja eficiente. Eu realmente gostava de fazer o estudo ativo pelo caderno mesmo. O único momento, assim, que eu realmente reli o meu caderno de erros, que eu peguei, assim, coisas que eu já tinha estudado há 2, 3 semanas atrás e fui rever, né, o que eu tinha escrevido aí no caderno de erros, sem escrever nada por cima, sem fazer nada novo, só realmente reler o caderno, foi antes das provas. Eu gostava assim, na semana do vestibular, alguns dias antes da prova, aqueles dias que eu não vou estudar tanto, que eu vou usar mais para relaxar, para ficar mais quietinha, mais na minha, não vou gastar tanta energia, guardar mesmo a energia para a prova, assim. Foi só nesse momento que eu peguei meu caderno de erros e olhei aquilo que eu tinha escrito, aquilo que eu tinha estudado, e eu achei que isso ajudou a me acalmar, sabe? Eu lembro que, principalmente no vestibular da UFPR, foi um vestibular que eu fiz isso, eu fui viajar lá para Curitiba, e eu só levei comigo na mala de estudos, assim, só o meu caderno de erros. Então, antes da prova, assim, eu lembro que na noite anterior eu deitei na cama e dei uma olhadinha, porque isso me acalmou. Eu sou aquela pessoa que eu gosto de ter contato com os conteúdos antes da prova, um dia antes da prova, sabe? Eu não gosto de relaxar totalmente. Então, ficou muito bom pra mim ter o caderno de erros, porque querendo ou não, tudo que eu precisava, assim, realmente relembrar, tudo que era meus pontos fracos que eu tinha esquecido na hora de fazer as provas antigas, estava compilado num lugar só, tava tudo num caderno só, então acabou ficando muito prático e me acalmou muito antes das provas, ter tudo num caderno só e eu só, assim, folheava as folhas, dava uma relembrada, esse conteúdo aqui pode cair de atualidades, essa fórmula aqui de física eu sempre esqueço, dá uma olhadinha na fórmula. Então eu acho que foi o único momento onde realmente eu folheei
o caderno, né? Eu não via necessidade realmente de ficar a cada 15 dias, a cada 20 dias eu vou ver todo o meu caderno de erros de novo. Acho que não, isso não é eficiente. Outro ponto muito legal que eu usava o meu caderno de erros e é uma dica super bacana para quem vai prestar aí o Enem, é que eu gostava de estudar atualidades e usava o caderno de erros para isso. Às vezes pegava um tema que estava bem alto, por exemplo, no ano do meu Enem, ano passado, teve aquela explosão lá de, eu acho que era no Líbano, né? Eu acho que era de nitrato de amônia. Agora esqueci, gente. Mas eu lembro que isso foi um tema que eu pesquisei bastante vídeo aula na internet, fiquei assim, tipo, anotando no caderno e vendo esses temas de atualidade, sabe? Por exemplo, a molécula da cloroquina. Foi algo muito falado em 2020, então eu lembro que eu usei meu caderno de erros para estudar isso também. Fica aí a dica, gente, é muito bacana. São temas que têm super chance de cair, né? Tanto no Enem quanto nos outros vestibulares tradicionais. Galera, se ficou ainda alguma dúvida sobre o caderno de erros, pode deixar aqui nos comentários. Pode me chamar lá no Instagram para conversar. Se você tá me conhecendo aqui pelo YouTube e ainda não conhece meu Instagram, é @ana.resume, eu tô lá todo dia. Se inscrevam no canal, né, para eu continuar postando, deixem aí um like no vídeo e até a próxima. Beijos!